Resolução Conjunta número 4.220, 28 de junho de 2012. Mapa PMBM, alterado pela Resolução número 5.403, 24, capítulo 1. Do processo disciplinar. Seção 1. Da definição. Artigo 1. Processo disciplinar é o instrumento pelo qual a administração militar apura as faltas ou irregularidades que o militar estadual venha a praticar, sendo meio necessário para a imposição de sanção disciplinar. 1. Processo é o conjunto de atos coordenados para a obtenção de decisão sobre uma controvérsia no âmbito judicial ou administrativo e obrigatório, respectivamente, aplicação de pena judicial ou sanção administrativa. 2. Procedimento é o modo de realização do processo, ou seja, o rito processual, as etapas a serem observadas para sua elaboração. Especialmente, neste manual, é também a denominação das apurações administrativas meramente investigatórias que antecedem a instauração de investigações criminais ou de processos administrativos e que viabilizam a concessão de recompensa. Seção 2. Dos princípios do processo disciplinar. Artigo 2. O processo disciplinar apresenta os seguintes princípios norteadores: 1. Legalidade objetiva. O processo disciplinar há que se embasar em uma norma legal, específica, sob pena de invalidade, conforme previsto no inciso 2 do artigo 5 da Constituição da República Federativa do Brasil, CRFB. 2. Oficialidade, ainda que provocado por particular, a movimentação do processo disciplinar cabe à administração. 3. Verdade material, a administração pode valer-se de quaisquer provas, desde que obtidas licitamente, em busca da verdade dos fatos. 4. Informalismo, dispensa forma rígida para o processo disciplinar, salvo se expressamente prevista em norma específica. A forma é necessária, mas flexível. 5. Garantia de defesa, decorre dos princípios constitucionais esculpidos na Constituição da República Federativa do Brasil, CRFB, notadamente nos incisos liv e lv do seu artigo 5º, que tratam da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. 6. Razoável duração do processo, assegura a todos, nos âmbitos judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação, conforme inciso USV do artigo 5 da CRFB. 7. Impessoalidade, impõe ao administrador que só pratique o ato para o seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de direito indica expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal, conforme o caput do artigo 37 da CRFB. 8. Moralidade, determina que não bastará a autoridade ou estrito cumprimento da legalidade, devendo ele respeitar os princípios éticos de razoabilidade e justiça, conforme disposto no caput do artigo 37 da CRFB. 9. Publicidade. Faz-se pela publicação do ato em boletim ou diário oficial, para conhecimento do público em geral. A regra, pois, é que a publicidade somente poderá ser excepcionada quando o interesse público ou a lei assim determinar, conforme disposto no caput do artigo 37 da CRFB. 10. Eficiência, impõe à administração militar e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências, de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia, e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar desperdícios e garantir uma maior rentabilidade social, devendo considerar que, quando mera formalidade burocrática for um empecilho à realização do interesse público, o formalismo deve ceder diante da eficiência, estando consagrado no artigo 37, caput, CRFB. 11. Motivação. A autoridade militar deve apresentar as razões que a levaram a tomar a sua decisão. A motivação é uma exigência do Estado de Direito, ao qual é inerente, entre outros direitos dos administrados, o direito a uma decisão fundada, motivada, com explicitação dos motivos. Seção 3. Das fases do processo disciplinar. Artigo 3.
O processo disciplinar apresenta, em regra, cinco fases distintas. 1. Instauração, formaliza-se pela portaria ou pelo despacho inicial da autoridade competente e encerra-se com a autuação da portaria. É importante que a peça inicial descreva os fatos de modo a delimitar o objeto da controvérsia às partes interessadas, bem como dar justa causa à instauração da apuração. 2. Instrução, é a fase de elucidação dos fatos, com a efetiva produção de provas que possibilitem uma correta decisão da autoridade competente. Rege-se pelo devido processo legal, sendo assegurado ao militar a ciência da acusação, a oportunidade para oferecer e contestar provas, bem como total acompanhamento do processo pessoalmente ou por procurador. 3. Defesa, complementa aquela realizada no curso da instrução do processo e formaliza-se, quando existente, na elaboração das razões escritas de defesa. 4. Relatório, deve conter obrigatoriamente, a descrição sintética do processo, observado o seu histórico processual, bem como a norma violada, do militar tido como autor responsável, e, sumariamente, da conduta antiética perpetrada, sendo esse relatório uma descrição bastante analítica da instauração do processo, a sequência da instrução probatória, mediante a integração descritiva dos atos e dos termos que dela constarem, e, finalmente, a análise das alegações finais da defesa, bem como a proposta fundamentada da justificação, absolvição ou da aplicação de sanção disciplinar. 5. Julgamento, é a decisão motivada e fundamentada, proferida pela autoridade competente, observando os prazos legais, sobre o objeto do processo, com base na acusação, na defesa e nas provas existentes nos autos. Com o julgamento, que é a última fase, encerra-se o processo disciplinar. Seção 4. Das causas de justificação ou de absolvição da transgressão disciplinar. Artigo 4. Os casos em que o encarregado do procedimento administrativo, a autoridade delegante, o CEDMU, o acusado ou seu defensor verificarem a possibilidade de aplicação de um dos incisos previstos no artigo 19 do CEDM, causas de justificação, ou por aplicação subsidiária em uma das alíneas contidas no artigo 439 do CPPM ou artigo 386 do CPP, causas de absolvição, poder-se-á fundamentar o pedido ou o arquivamento dos autos. Artigo 5. As causas de justificação ou de absolvição, sempre que possível, devem ser verificadas, antes da formalização da comunicação do fato, no levantamento inicial, na defesa preliminar ou em sede de relatório de investigação preliminar, RIP, conforme o caso, objetivando dar subsídios à decisão da autoridade competente, sem necessidade de desenvolver o devido processo legal. Artigo 6. São causas de justificação que motivam e fundamentam o parecer e ou o julgamento e possibilitam, legalmente, arquivar os autos, sem responsabilização do investigado ou acusado. 1. Haver motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado. 2. Evitar mal maior, dano ao serviço ou à ordem pública. 3. Ter sido cometido fato típico transgressional, a. Na prática de ação meritória, b. Em estado de necessidade, c. Em legítima defesa própria ou de outrem, d. Em obediência à ordem superior, desde que manifestamente legal, e, no estrito cumprimento do dever legal, f. Sob coação irresistível. Artigo 7. São causas de absolvição que motivam e fundamentam o parecer e ou o julgamento e possibilitam, legalmente, arquivar os autos, sem responsabilização do investigado ou acusado. 1. Estar provada a inexistência do fato ou não haver prova da sua existência. 2. Não constituir o fato transgressão disciplinar. 3. Não existir prova de ter o acusado concorrido para a transgressão disciplinar. 4. Estar provado que o acusado não concorreu para a transgressão disciplinar. 5. Existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do acusado. 6. Não existir prova suficiente para o enquadramento disciplinar. 7. Estar extinta a punibilidade. Seção 5. Da carga de processos e procedimentos. Artigo 8. Fotocópias de autos completos poderão ser fornecidas, às expensas do requerente, sempre que o interesse for apenas dele. 1.
Quando o militar tiver constituído advogado ou lhe for nomeado defensor, os autos deverão ser repassados ao advogado defensor, mediante recibo. 2. Se o militar estiver realizando autodefesa, poderá obter, a princípio, carga dos autos do procedimento administrativo, o qual ficará à sua disposição na repartição militar, uma vez que este não possui a qualificação e os direitos legais a que estão sujeitos os profissionais da advocacia. 3. Quando houver prazo comum, somente em conjunto ou mediante prévio ajuste entre as partes envolvidas, através de petição ou termo nos autos, poderão estes sair da SRH ou equivalente, ressalvada a obtenção de cópias, para a qual cada acusado ou procurador poderá retirá-los, mediante recibo, devendo devolvê-los até o final do expediente administrativo do mesmo dia. 4. Os autos de PADs e PAIs somente poderão ser entregues em carga nas mãos do defensor constituído pelo acusado, bem como uma cópia digitalizada do processo deverá ser, obrigatoriamente, providenciada e mantida sob guarda da administração, antes de sua saída da unidade. CPM Artigo 123. Extingue-se a punibilidade, 1. Pela morte do agente, 2. Pela anistia ou indulto, 3. Pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, 4. Pela prescrição, 5. Pela reabilitação, 6. Pelo ressarcimento do dano, no peculato culposo, artigo 303, parágrafo 4º. Artigo 123. Extingue-se a punibilidade, 1. Pela morte do agente, 2. Pela anistia ou indulto, 3. Pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, 4. Pela prescrição, 5. Pela reabilitação, 6. Pelo ressarcimento do dano, no peculato culposo, artigo 303, parágrafo 4º. Artigo 9. O chefe da SRH ou equivalente, ou militar protocolista, devidamente responsável pela atividade, deverá registrar a retirada e a devolução dos autos, mediante carga em livro próprio e ainda no sistema informatizado, onde houver, devendo o servidor militar solicitar ao advogado ou estagiário a exibição da carteira profissional. 1. Sempre que os autos forem entregues para carga, o responsável pelo ato providenciará a colheita da assinatura do detentor provisório do documento, com um alerta alusivo aos delitos descritos no artigo 316, supressão de documento, do Código Penal Militar, CPM, e artigo 314, extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, do Código Penal, CP. 2. Serão sempre anotados o nome, endereço, telefone e o número de inscrição na OAB do advogado ou estagiário ou o nome e número de polícia do militar que retirou o processo. 3. Ao receber os autos em devolução, o responsável pelo ato, antes de dar baixa na carga, deverá proceder à conferência de suas folhas e peças, à vista do interessado. 4. O responsável pelo ato deverá fazer comunicação à autoridade competente, quando for ultrapassado o prazo para devolução dos autos à SRH, secretaria ou cartório e, em se tratando de advogado ou estagiário, a OAB será imediatamente comunicada. Artigo 10. A SRH ou seção equivalente deverá, continuamente, proceder à auditoria voltada ao controle de prazos dos procedimentos que se encontrarem fora da seção, comunicando qualquer irregularidade à autoridade competente para adoção das medidas cabíveis. Artigo 11. Quando existirem no processo documentos originais de difícil restauração ou ocorrerem circunstâncias relevantes que justifiquem a permanência dos autos na SRH, secretaria ou cartório, a autoridade competente providenciará a sua entrega por meio de fotocópia, devendo ser observado as recomendações contidas no artigo 8 desta resolução. Artigo 12. É proibida a retenção de documentos de identidade ou da carteira de identidade profissional do advogado, estagiário, de militar ou civil, pela administração. Seção 6. Da extração de cópias parciais ou integrais de processos e procedimentos. Artigo 13. Se o militar necessitar de qualquer informação ou certidão, esta lhe será fornecida gratuitamente, obedecendo ao previsto nas alíneas A e B do inciso X do artigo 5 da Constituição Federal. Artigo 14.
Em se tratando de transgressões residuais decorrentes de inquérito policial militar, IPM, inquérito policial, IP, auto de prisão em flagrante, APF, ou autos de processo judicial, a administração deverá providenciar fotocópia de inteiro teor ou de parte da documentação, conforme o fato a ser apurado, para subsidiar o processo disciplinar que dela será instaurado. Artigo 15. Fotocópias de autos poderão ser fornecidas, às expensas do requerente, sempre que o interesse for apenas dele, inclusive para fins de recurso em qualquer instância e em qualquer esfera. Nas demais circunstâncias, o ônus será da administração. Artigo 16. É autorizada ao militar acusado, autodefesa, defensor militar, advogado ou estagiário regularmente habilitado, através de procedimento próprio, a retirada de autos da SRH, Secretaria ou Cartório da Unidade, para a extração de cópias reprográficas de peças processuais, sendo que o interessado deverá devolvê-los até o final do expediente administrativo do mesmo dia. Parágrafo único. Deverão ser observadas as orientações previstas na seção anterior no que se refere ao registro, à retirada e devolução de autos na administração, um mapa PMMG,